e foi dada a largada para mais um Quiz BR. Se prepara que hoje vamos falar sobre futebol. Se você ainda não segue, já clica em se inscrever e dá aquele like para fortalecer e deixar o astronauta feliz. Pergunta: qual país venceu a primeira Copa do Mundo de futebol em 1930? Resposta: Uruguai. Pergunta: quem é conhecido como o rei do futebol? Resposta: Pelé. Pergunta: qual jogador argentino é famoso por sua mão de Deus? Resposta: Diego Maradona. Pergunta: em que ano o Brasil venceu sua primeira Copa do Mundo? Resposta: 1958. Pergunta: qual é o time de futebol com mais títulos da Liga dos Campeões da UEFA? Resposta: Real Madrid. Pergunta: qual jogador brasileiro é conhecido como Fenômeno? Resposta: Ronaldo. Pergunta: qual jogador ganhou a Bola de Ouro 5 vezes entre 2008 e 2019? Resposta: Lionel Messi. Pergunta: qual é o estádio de futebol mais antigo do mundo ainda em uso? Resposta: Bramall Lane, na Inglaterra. Pergunta: qual foi o país anfitrião da Copa do Mundo de 2018? Resposta: Rússia. Pergunta: quem marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2014? Resposta: Mario Götze. Pergunta: qual clube é conhecido como os Red Devils? Resposta: Manchester United. Pergunta: qual é o time com mais títulos do Campeonato Brasileiro? Resposta: Palmeiras. Pergunta: qual jogador é conhecido como RPB de Ouro? Resposta: Diego Maradona. Pergunta: em que cidade fica o estádio do Maracanã? Resposta: Rio de Janeiro.
Pergunta: qual foi o primeiro clube a ganhar a Tríplice Coroa Liga, Taça e Liga dos Campeões em uma única temporada? Resposta: Celtic, em 1967. Pergunta: qual é o nome do prêmio dado ao melhor jogador do mundo pela FIFA? Resposta: The Best FIFA Football Awards. Pergunta: em que ano o Brasil sediou a Copa do Mundo pela primeira vez? Resposta: 1950. Pergunta: quem é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo? Resposta: Miroslav Klose. Pergunta: qual clube é conhecido como Blaugrana? Resposta: Barcelona. Pergunta: qual jogador português é conhecido como Coxete? Resposta: Cristiano Ronaldo. Pergunta: quem ganhou a Copa do Mundo de 2006? Resposta: Itália. Pergunta: quem é conhecido como o rei do futebol? Resposta: Pelé. Pergunta: qual jogador brasileiro é famoso por seu elástico? Resposta: Ronaldinho Gaúcho. Pergunta: em que país se joga o Air Clássico? Resposta: Espanha. Pergunta: qual time inglês é conhecido como The Gunners? Resposta: Arsenal. Pergunta: qual país é conhecido por ter vencido a Copa do Mundo de Futebol com o maior número de títulos? Resposta: Brasil. Pergunta: quem é o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo? Resposta: Pelé, em 1958. Pergunta: qual clube argentino é famoso por sua torcida apaixonada conhecida como La Doce? Resposta: Boca Juniors. Pergunta: qual foi o placar da final da Copa do Mundo de 2018?
Resposta: França 4x2 Croácia. Pergunta: qual é o nome do estádio onde o Liverpool joga? Resposta: Anfield. Pergunta: qual é o nome da competição de futebol mais importante da América do Sul? Resposta: Copa Libertadores da América. Quantos pontos você fez? Lembre-se de colocar sua pontuação nos comentários e compartilhe com seu amigo para ver quem faz mais pontos. Até a próxima!